Boa tarde a todos, pessoal. Yuri Fagundes entrando ao vivo com vocês. Eu quero dar início agora ao nosso estudo da tarde e o tema do dia é um indicador técnico bastante interessante, com certas peculiaridades, e eu quero desvendar aqui todo esse mito, essa dificuldade com relação a esse indicador, que é o OBV. Primeiramente, eu queria saber sobre o áudio e o vídeo. Se tiver tudo ok, eu vou dar continuidade. Beleza, obrigado pessoal, obrigado Kamikaze, Afonso Castro, Zanqueta, Maristela, Adriano. Beleza, pessoal, vou dar continuidade aqui ao nosso estudo. Primeiramente, eu só vou falar um pouquinho dos nossos trades em aberto. Venda em Croton para day trade. Preço de venda R$ 13,39. E perdão, pessoal, eu não tinha atualizado a tela aqui. Nenhum day trade em aberto. Curto prazo nós temos venda no milho e venda em Suzano. Vamos lá, vamos falar sobre o nosso indicador. E eu preparei aqui uma planilha, um slide para acompanhar. Nosso indicador do dia aqui é o OBV, On Balance Volume. Qual que é o segredo desse indicador? Ele é um indicador da categoria de rastreador de tendência. Tá? Nós temos duas grandes categorias de indicadores técnicos. Uma delas é a categoria dos osciladores, que são os IFR, os medidores de força instantânea dos preços. E os rastreadores são os indicadores que não medem a força, eles medem a tendência dos preços. E aí dentro dessa categoria de rastreador de tendência temos as médias móveis, que são os indicadores mais famosos para rastrear a tendência de um ativo. Beleza. E aqui preparei aqui uma tabela para vocês, tá? Deixa eu dar um zoom aqui na nossa tela para ficar fácil de acompanhar. Vamos lá. Vamos supor que nós analisemos aqui cinco pregões consecutivos e no primeiro dia o fechamento foi em R$ 28,30. No segundo dia nós tivemos um fechamento em R$ 28,90, portanto um fechamento em alta. O primeiro dia consideramos que foi em alta também em relação a um dia anterior. O terceiro dia fechou em baixa, abaixo dos R$ 28,90, fechou em R$ 28,50. No quarto dia fechou neutro, o mesmo preço do fechamento do terceiro dia, R$ 28,50. E no último dia fechou em alta, R$ 29,50 acima do fechamento do dia 4. Então temos uma sequência de alta, alta, baixa, neutro, alta. E suponhamos que o volume de negociação do primeiro dia foi de 14 mil, independente da unidade. Tá? 14 mil de volume de negociação. Então o OBV, desconsiderando todos os outros pregões anteriores, a gente parte desse valor inicial de volume, que é de 14 mil. Então o OBV do primeiro dia é 14 mil. No próximo dia fechou em alta em relação ao fechamento desse primeiro dia. Então o que vai acontecer? O volume do próximo dia, como representa uma alta, ele será somado ao OBV anterior.
Se o volume do segundo dia de negociação foi de 25 mil, pessoal, e foi um dia em que fechou em alta, então esses 25 mil serão somados ao OBV anterior, que era de 14 mil, 25 mil mais 14 mil, o novo OBV é de 39 mil. No terceiro dia já temos um pregão de baixa, fechou em R$ 28,50, 40 centavos abaixo do fechamento anterior. Então o volume de negociação do terceiro dia, que foi aqui nesse exemplo meu de 17 mil, ele será subtraído do OBV anterior. Se era de 39 mil, então subtraindo 17 mil, o novo valor para o OBV é de 22 mil. No quarto dia temos um fechamento no 0 a 0, R$ 28,50, que é o mesmo preço de fechamento do dia anterior. E esse volume de negociação do quarto dia, no meu exemplo aqui, foi de 19 mil. Nesse caso, pessoal, eu não vou usar esses 19 mil para nada, nem vou somar, nem subtrair. O OBV será exatamente igual ao OBV anterior, que já era de 22 mil. Não houve alteração no OBV. E no último dia do meu exemplo, fechou em alta novamente. O volume de negociação do quinto dia foi de 24 mil nesse meu exemplo. Então esses 24 mil serão somados ao OBV anterior, que era de 22 mil. 22 mil mais 24 mil, o resultado é de 46 mil, e 46 mil é o novo valor do OBV. Então a gente vê uma oscilação aqui de 14 mil no primeiro dia, passou para 39 mil, caiu para 22 mil, permaneceu constante em 22 mil e depois subiu para 46 mil. Então, o que podemos considerar de início, né? O OBV pode ser plotado no gráfico conforme uma linha de oscilação igual às médias móveis, por exemplo, fazendo topos e fundos ou permanecendo lateral, né, de acordo com a movimentação do OBV. E aí a gente pode analisar as tendências. Topos e fundos ascendentes para o OBV significa tendência de alta no volume. E se tivermos, pessoal, ao mesmo tempo uma tendência de alta nos preços, no gráfico dos preços dos ativos, teremos uma convergência de indicadores. Os preços estão em uma tendência de alta com topos e fundos ascendentes e o OBV corrobora, confirma a convicção do mercado nessa alta, também crescendo em questão de volume de negociação. Isso dá uma convicção a mais de que essa alta é mais firme, mais consistente, mais confiável. Tá? E aí, vou colocar aqui uma imagem para vocês. Tá? Olha só essa imagem aqui. Um gráfico aqui que representa uma nova nesse caso, esse caso aqui é um caso de divergência. Na verdade, eu quero aqui abrir o gráfico de coerência, né, em que os topos e fundos estão coerentes. Olha só, nesse exemplo aqui, pessoal, nós temos topos e fundos ascendentes para os preços, tá? E o OBV lá embaixo também está fazendo topos e fundos ascendentes, né? O que isso significa? Significa que esse ativo está em tendência de alta e essa tendência de alta é mais forte, com mais convicção, não tem nenhuma perspectiva de reversão de tendência ou de perda de força da movimentação altista, da força dos compradores em relação aos vendedores. Nesse caso, é mais confiável ainda apostar na alta do ativo, né, porque o OBV está em coerência, em convergência com o gráfico dos preços, os candles.
Só que aí tem o exemplo da divergência, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir. Olha só, o gráfico que eu tinha aberto anteriormente, nesse caso a gente vê uma divergência, né? Olha só nesse ponto A aqui, pessoal. Tem o ponto A é um ponto em que fez um topo nos preços do ativo, né? Só que se você olhar em linha reta vertical aqui, o OBV estava fazendo um topo também, né? E aí, posteriormente, após o ponto A, os preços caem e volta a fazer uma nova alta, certo? Só que, no entanto, o OBV não faz o mesmo. Ele deveria acompanhar esse movimento e fazer uma nova alta. Mas perceba que ele já faz um topo abaixo do topo anterior, ao passo que o preço do ativo está fazendo um topo acima do topo anterior. Isso é um sinal de divergência de baixa, né? E isso representa sinais de fraqueza da tendência de alta. E esse é um indício que os grandes investidores não estão confiantes com essa alta do preço da ação, né? Eles estão cada vez mais inseguros em relação a essa alta e está havendo cada vez um número menor de negociação, né, um número menor de dinheiro, de capital apostando nessa movimentação altista. Então está havendo uma fraqueza dessa tendência de alta. A qualquer momento pode haver uma reversão, visto que a força dessa tendência de alta não mais se verifica, né? Então a gente já fica de olho para um pivô de baixa nesse cenário. E aí, em conjunto com uma perda de suporte, pode ser uma excelente oportunidade de operação de venda, pessoal. Agora, temos um exemplo aqui de antecipação dos preços, das tendências, né? A gente viu um caso de coerência, um caso de divergência, e agora eu vou pegar um exemplo de antecipação dos preços. Olha só. Nesse caso, pessoal, o sinal que a gente consegue retirar do OBV é que ele rompeu uma resistência antes do rompimento da resistência dos preços. Então isso pode ser considerado uma antecipação de rompimento, né? Então, primeiramente a gente pode observar uma divergência de alta, olha só, nessa reta vermelha aqui, em dois fundos ascendentes no OBV, certo? Só que nesse mesmo momento, pessoal, detalhe aqui para recomendação de compra no dólar, tá? O preço de entrada é em 3.151, o preço máximo de entrada é em 3.152,50. Tá? E aí, voltando aqui, pessoal, para o nosso exemplo, a divergência de alta representa que os preços estavam fazendo fundos descendentes, só que o OBV começou a ser ascendente. Nesses mesmos fundos, em vez de serem descendentes, o OBV fez uma divergência de alta fazendo fundos ascendentes, em contraposição aos fundos descendentes que os preços fizeram, né? Isso é considerado aí uma divergência de alta, e isso já pode representar uma reversão no movimento. Só que aí, no ponto A, a gente pode perceber que o OBV começa a superar aqui um topo anterior, uma máxima do OBV em um momento anterior, que foi caracterizado aqui nesse ponto B. Só que o preço, se você olhar para o preço nesse exato momento, passando uma reta vertical aqui, ele não superou um topo anterior, que foi representado pela reta vertical bem em cima do ponto B do OBV. Então, o que a gente percebe com isso? O OBV está, nesse caso, sinalizando uma antecipação do rompimento da resistência. Então, o que o investidor pode verificar, ficar atento nesse momento? Para uma abertura de uma posição de compra, visto que o OBV já rompeu a resistência e o preço ainda não rompeu. Nesse caso, se houver antes do rompimento um teste de resistência,
essa venda contra a tendência, motivado pelo teste de resistência, não seria tão consistente. Seria melhor apostar, aguardar um rompimento para acelerar as altas. Então, nesse caso, o sinal do OBV aqui é muito utilizado para a antecipação de abertura de posição também, né? Então, antecipação, e eu estou falando nesse caso aqui, no meu exemplo, de um rompimento de resistência, mas ele pode ser utilizado também por uma perda de suporte, né? Suponhamos que o OBV tenha feito um fundo, aí lá na frente ele volta a testar esse fundo e romper esse fundo. Só que na hora desse rompimento do fundo, os preços das ações que estavam em queda também, ele ainda não rompeu, não chegou sequer a testar o suporte. O que o OBV vai sinalizar nesse momento? Uma antecipação da perda do suporte. E aí os investidores podem ficar atentos para abrir uma posição de venda a qualquer momento, assim que romper no preço, no gráfico de preços, o suporte. Tá? Então é dessa forma que a gente utiliza a análise em cima do indicador de OBV. O OBV, né, como eu tinha falado, ele representa um indicador de rastreador de tendências e a leitura principal dele é a leitura de volume, né? E o volume, pessoal, conforme vocês devem conhecer dentro dos 7 princípios que compõem a teoria de Dow, um deles representa que o volume precede o preço, né? Ele dá convicção para a movimentação. Então, voltando aqui para a nossa tela de trades, nós temos aqui um day trade no dólar em aberto, conforme eu comentei, 3151 foi o preço de compra, rompimento no gráfico de 5 minutos. O dólar neste momento está em 3152, valendo entrada sim, até 3152,50 vale entrada. O mini índice, pessoal, estou aqui com o gráfico em aberto, tá? Ele está fazendo um candlezinho de baixo. Eu aguardaria perder esse fundo anterior para avaliar uma venda. 66.900 foi um fundo anterior, né? E eu aguardaria perder também um fundo que teve lá atrás, é um fundo próximo, então aguardaria perder os 66.860, 850 para avaliar uma possível venda. Nesse momento, eu não vejo possibilidade de venda por enquanto. Inclusive está fazendo um candle de indefinição, testando a média de 9 períodos por baixo, fazendo um candle de corpo curto e sombras superior e inferior, mas não vemos ainda entradas, sinalização clara de movimentação. Vamos acompanhar o dólar. A gente está com a posição no dólar em aberto, 3150 nesse momento. Vem testando já por cima as duas médias móveis, testando a média de 21 e a média de 9 períodos, que estão sobrepostas, ameaçando se cruzarem positivamente, fazendo uma sombra inferior, sinalizando uma recuperação da pressão compradora no gráfico diário. Tá? Então, no gráfico diário, nós temos um preço distante de suporte e resistência, porém testando as médias móveis e ameaçando se cruzarem positivamente. Voltando para o gráfico de 5 minutos, nós temos em 3151 e 50, tá? 3150 nesse momento continua segurando acima do patamar que motivou o nosso trade. Então a gente aguarda a movimentação. Suporte aqui na região de 3147 aproximadamente. Resistência, a gente vê um topozinho em 3153.
no gráfico de 5 minutos. Três um cinco nove, 3,160 aproximadamente temos um topo anterior, tá? Então a gente segue avaliando a movimentação do dólar. Pergunta do Marcílio: existe alguma perspectiva de aumento nas ações da PDG? Vamos fazer uma análise técnica. Olha só, a gente já vê que PDG perdeu uma região de consolidação, a região de congestão. Já há muitas semanas que ele vinha fazendo essa consolidação. Olha só como que a partir do dia 13, 14 de fevereiro, as bandas de Bollinger já vinham se contraindo fortemente. E a perda de congestão veio com força. Em um único dia chegou a realizar uma queda de quase 31%. Fez aqui um padrão semelhante a uma estrela da manhã, veio recuperando e agora opera distante de suporte e resistência no gráfico diário. Então, nesse momento, eu não vejo nenhuma sinalização de movimentação para a PDG R3. Isso significa que pode subir ou cair nos próximos dias sem nenhuma probabilidade preponderante para nenhum dos lados. O dólar ameaçando perder a média de 9 períodos, por enquanto vem testando, fazendo uma sombrinha inferior. Vamos ver se segura acima do suporte que motivou a nossa compra, né, no rompimento de resistência, que virou um suporte agora. Lia, nós podemos usar tanto a média simples quanto a média exponencial. Tá? A gente utiliza no nosso padrão uma média móvel exponencial para 9 períodos. Então a média verde ela dá maior peso para oscilações, movimentações mais recentes, ao passo que a média de 21 é uma média simples aritmética, média móvel simples. Então todos os últimos 21 períodos têm o mesmo peso para o cálculo dessa média. Vamos abrir aqui o gráfico de SUSB 5, que motivou aí a nossa equipe, recomendação de venda para o curto prazo. Olha só, pessoal, SUSB 5, no candle de hoje, veio perdendo uma região que anteriormente era um suporte e virou uma resistência. Tá? Esse patamar era um patamar bastante sólido, que veio sendo configurado já de longa data e desde o início de dezembro, na verdade, veio segurando, fez um topo anterior, ameaçou testar novamente, não chegou nem a testar lá na região por volta de 13, 14 de janeiro. Recuperou, voltou a testar esse patamar dia 3 de fevereiro até o dia 9 de fevereiro, testou consecutivamente esse patamar e agora perde com convicção, com força vendedora, com candle de força, o maruboso, com volume acima da média, que a gente consegue ver aqui nessa barra azul, logo abaixo do gráfico de preços. Então a gente percebe que o volume está acima da linha vermelha, isso significa volume acima da média, uma convicção maior no tipo de movimentação
que está realizando nesse período. E o período de hoje é um período de baixa, olha só, 4,42% da queda. A gente vê que abre espaço para acelerar as quedas, até porque já podemos falar em uma tendência principal de baixa, né, pessoal? Com esse pivô aqui se confirmando no dia de hoje, tá? Já fez um topo abaixo de um topo anterior e agora vem perder a cabeça do pivô, né? Confirmando o fechamento hoje abaixo dos 12,75, a gente vê já o início de uma tendência de baixa para o médio prazo também. Então a gente pode considerar que esse é um trade a favor da tendência e tem tudo para dar certo. Não obstante, a gente sempre recomenda vocês utilizarem o stop, tá, pessoal? O stop independe do cenário, da convicção que você tem no trade, do tipo de análise que você fez. O stop é importante em todos os casos para te proteger até nos piores cenários, nos cenários mais atípicos no mercado de renda variável. Então, pessoal, 17h06 agora no meu relógio. Eu vou dar o encerramento aqui do nosso estudo, tá? Acompanhei um pouco o mercado com vocês. 17h30 nós teremos o comentário de encerramento. Nós vamos divulgar o balanço para as operações do dia, passar as perspectivas para o dia de amanhã, como que foi o dia de hoje, alguma dica, responder perguntas no chat e despedir de vocês. Então às 17h30, fiquem ligados que a 23 minutinhos teremos o nosso comentário de encerramento. Um grande abraço a todos, pessoal, e um bom descanso. Fiquem ligados.